Alô galera, voltei. Hoje é dia de zumbi e eu quero falar um pouco sobre esse assunto do mundo das ilusões. Hoje é dia de zumbi. Dizem que um cara que lutou pelos escravos, que é o zumbi dos Palmares. Pessoas fugiam das fazendas, escravos fugiam da fazenda e iam para o zumbi dos Palmares para ficar lá, e ele dava proteção. Mas como está escrito na Bíblia, no mundo é tudo ilusão. E quem me conhece meus vídeos sabe que eu não acredito na Bíblia como inspirada por Deus. Eu acredito num livro que você pode ler para aprender a viver melhor, ou você pode ler e aprender a viver pior. É você que escolhe. Não estou falando da Bíblia religiosamente. E em pesquisas feitas sobre o zumbi, não hoje, mas já fiz em outras épocas, o pessoal fugia das fazendas para ir para o quilombo dos Palmares e chegavam lá, ele escravizavam os escravos. O pessoal pensava que ia ter uma liberdade e não tinha. Então por isso que eu digo, é tudo ilusão. São heróis feitos pelas histórias mentirosas que são contadas. E eu estava aqui na internet vendo uma matéria sobre esse assunto. Zumbi dos Palmares, o falso herói. E está escrito: em estudo recente sobre o herói da luta contra a escravidão, mostram que ele próprio pode ter sido dono de escravos no quilombo dos Palmares. Na próxima quinta-feira, 262 cidades brasileiras comemoram o Dia da Consciência Negra, data que evoca a morte de Zumbi dos Palmares, último líder do maior dos quilombos, último líder do maior dos quilombos. Os povoados formados por negros fugidos de cativeiros no Brasil colonial. Zumbi foi morto em 20 de novembro de 1965, quase 2 anos depois que as tropas do bandeirante paulista Domingos Jorge Velho praticamente destruírem Palmares. E se vocês pesquisarem, vocês vão ver que, como muitos heróis, igual Che Guevara, Zumbi e outros, a história é mudada. A história não é o que eles contam. O que eles contam é bom para o capitalismo, é bom para dinheiro, é bom para fazer feriado, é bom para essas coisas. E aqui continua. Ao longo dos séculos, Zumbi se tornou uma figura mítica, festejado como o herói da luta contra a escravidão. O que realmente se sabe dele como personagem histórico é muito pouco. Seu nome aparece apenas em 8 documentos da época, incluindo uma carta do governador de Pernambuco, anunciando sua morte, como ocorre com Tiradentes e outros heróis históricos, heróis entre aspas, heróis históricos que servem à celebração de uma causa. A figura de Zumbi que passou à posteridade é idealizada. Ao longo do século XX, principalmente dos anos 60 e 70, sob influência do pensamento marxista, Palmares foi retratada por muitos historiadores como uma sociedade igualitária, com uso livre da terra e poder de decisão compartilhado entre os habitantes dos povoados. Isso aqui é o que está escrito na pesquisa que eu estou lendo. Uma série de pesquisas elaboradas nos últimos anos mostra que a história de Zumbi e do quilombo dos Palmares, ensinada nos livros didáticos, tem muitas distorções, como tudo na vida e como vários heróis, várias distorções. Muito do que se conta sobre sua atuação à frente do quilombo é incompatível com as circunstâncias históricas da época. O objetivo desse estudo não é colocar em xeque a figura simbólica de Zumbi, mas traçar um quadro realista, documentado do homem e de seu tempo. Os novos estudos sobre Palmares concluem que o quilombo situado onde hoje é o estado de Alagoas, não era um paraíso de liberdade. Não lutava contra o sistema de escravidão, nem era tão isolado da sociedade colonial quanto se pensava. O retrato que emerge de Zumbi é de um rei guerreiro, que, como muitos líderes africanos do século XVII, tinha um séquito de escravos para uso próprio. É uma mistificação dizer que havia igualdade em Palmares. E tem várias outras coisas escritas.
Como Zumbi, os grandes generais do Quilombo lutavam contra a escravidão de si próprios, mas também possuíam escravos. Então, como várias coisas que são ilusões, vários heróis, entre aspas, que existe hoje, é tudo historinha, é tudo mentirinha, é tudo conto de fada. Once Upon a Time, como Che Guevara, que era o libertador de Cuba, que não, era um assassino, era um sanguinário. E todo mundo hoje bota uma camisinha com Che Guevara. Todo mundo hoje quer orgulho, hoje orgulho negro. Zumbi dos Palmares libertou. Não libertou nada. Ele fazia escravos. Não que eu tenha nada contra o orgulho negro, mas eu acho que não deveria existir orgulho branco, orgulho negro, orgulho gay. Eu acho que deveria existir orgulho humano. Porque para mim não tem cor, opção sexual, que eu não chamo de opção sexual. Eu acho que a pessoa nasceu naquela condição sexual, mas enfim, não é sobre gay que eu tô falando. Eu acho que não deveria existir orgulho disso ou daquilo. Eu acho que deveria existir orgulho humano, porque para mim todos nós somos iguais, o preto, o branco, o homossexual, e a pessoa fugir um pouco dessa historinha e dessas ilusões que são contadas ao longo da história, e todo mundo acredita sem questionar, sem pesquisar. Mas muitos nem acreditam, mas gostam porque é feriado. Pesquisem mais e veja realmente a quem vocês estão cultuando. Se era libertador ou se escravizava os próprios irmãos. E fim de papo.